Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Maria Pagani, sou chefe confeiteira. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre açúcar, as mais diversas variedades de açúcar que são usadas aí dentro da confeitaria. Tanto na confeitaria tradicional, a confeitaria de festas, a confeitaria mais fina e de bolos, de doce, como a confeitaria cotidiana, essa confeitaria dos produtos aí do dia a dia, onde a gente costuma usar mais o açúcar cristal do que açúcar refinado, mas nós vamos falar aqui sobre essa diversidade de açúcar que tem dentro da confeitaria e o que é melhor para cada produto, ok? Nós vamos começar então falando sobre o açúcar mascavo. O açúcar mascavo pode-se dizer aí que é o pai de todos os açúcares, né? Porque é dele que são tirados todos os outros tipos de açúcar. O açúcar mascavo, ele é com certeza o mais nutritivo, porque ele não passa por nenhum processo de refinamento, então ele conserva aí todos os seus nutrientes e minerais. O problema é que o açúcar mascavo, ele tem um sabor muito característico dele e então isso impede que a gente possa usar ele em todos os tipos de doces, tá? Porque ele vai ficar com esse sabor muito marcante do açúcar mascavo. Então ele é muito bom para usar em alguns tipos de doces específicos, onde pede o açúcar mascavo, como alguns pães doces ou alguns doces aí mais específicos, tá? Que não vai importar muito esse sabor mais marcante dele. Então, para isso ele pode ser usado. Na confeitaria tradicional do dia a dia, é mais difícil a gente conseguir usar ele, também por essa cor mais escura que ele tem, que não vai ficar bom em alguns produtos que a massa precisa ficar mais branquinha, né? Ou uma cobertura que ela tem que ficar mais branquinha, e o açúcar mascavo ele tem essa cor mais escura. Por isso que ele não é indicado para a grande maioria dos produtos da confeitaria, apesar dele ser aí o mais nutritivo, ok? Temos também o açúcar demerara. O açúcar demerara ele é muito parecido com o açúcar mascavo, só que ele é um pouco mais refinado e mais granulado. O açúcar demerara, ele também ele mantém boa parte dos seus nutrientes e dos seus minerais, mas por ele ser bastante granulado, ele também não pode ser usado em muitos produtos da confeitaria, principalmente em coberturas, né, de tortas, de bolos, porque ele vai ficar aquele granulado dele, então ele não vai servir para esse tipo de produto, mas ele pode ser usado sim em vários tipos de bolos, de tortas, de recheios, ele derrete bem também. Para usar como cobertura de algumas bolachas, por exemplo, que você vai colocar o açúcar por cima e vai levar no forno para dar aquela caramelizada. O açúcar demerara é muito bom para esse tipo de produto também. Aí nós temos o açúcar cristal, que é o mais comum dentro da padaria e confeitaria, tá? Na grande maioria dos produtos nós usamos o açúcar cristal, principalmente na confeitaria cotidiana, onde a gente faz muitas massas fermentadas, massas de pães, cucas, pães doces. Esse tipo de produto geralmente se usa o açúcar cristal. Não tem nada que impeça que se use o refinado, mas não tem a necessidade de usar o refinado para esses tipos de massas, tá? O açúcar cristal vai muito bem, apesar do açúcar cristal ele conter aí só 10% aí das suas proteínas e dos seus minerais, por conta do refinamento dele, mas ainda é melhor do que o açúcar refinado, porque o açúcar refinado ele não tem absolutamente nenhum tipo de proteína ou minerais. Dentro do refinamento ele perde todas essas suas propriedades, tá? Ele só tem mesmo o poder de adoçar. O açúcar, apesar de ser aí muitas vezes considerado um vilão aí no dia a dia, mas ele é essencial na confeitaria. É praticamente impossível a gente fazer confeitaria sem açúcar, tá? Alguns produtos exigem o açúcar refinado. Não tem como a gente fazer alguns tipos de produtos com o açúcar cristal por conta dos grânulos que vão ficar, principalmente nas coberturas, tá? Muitas coberturas
além de usar o açúcar refinado normal, que a gente costuma chamar aí também de açúcar branco, muitas vezes nós temos que usar também o açúcar de confeiteiro, que é aquele que é ainda mais refinado do que o açúcar branco, né? Ele é ainda mais branquinho. O açúcar de confeiteiro, ele contém uma pequena porção de amido, por isso ele também não pode ser usado em alguns produtos que vão para o forno, dependendo do bolo, da torta, o que você vai fazer. Não é ideal que você use o açúcar de confeiteiro, porque ele contém esse amido, tá? A não ser ali que o teu produto já contém amido, você pode colocar sem problema. Mas o açúcar de confeiteiro, ele é muito mais utilizado nas coberturas de bolo, tá? Quando você vai fazer um glacê real, um buttercream, geralmente se usa o açúcar de confeiteiro justamente por ele ser muito fininho, então ele não vai ficar nem granulado dentro da tua cobertura. A tua cobertura vai ficar bem lisa, bem bonita, tá? Por isso que geralmente se usa o açúcar de confeiteiro para esses tipos de produtos e é muito difícil ele ser usado em massas ali, em massas de bolo, tortas, apesar de que pode também, tá? Ser usado sem problema, ele se dissolve muito bem, muito melhor do que os outros açúcares, dá para ser usado em alguns tipos de bolo, em alguns tipos de tortas. E além de todas essas características aí dos açúcares, nós temos que ver também o custo-benefício de cada um, porque o açúcar demerara, por exemplo, ele é um açúcar bem mais caro, ele é um açúcar muito mais sofisticado, mas ele também é um açúcar bem mais caro, que vai encarecer muito aí o teu produto, tá? Assim como o açúcar de confeiteiro também, ele é um pouco mais caro do que o açúcar refinado normal. Então, na confeitaria aí do dia a dia, na nossa confeitaria cotidiana, os dois açúcares que a gente mais usa é o açúcar cristal e o açúcar refinado. Com exceção aí de produtos que exigem uma cobertura, que nós vamos usar aí o açúcar de confeiteiro, ok? O açúcar cristal, ele se dissolve muito bem, não tem problema você usar em massas de bolo, porque ele se dissolve muito bem no calor do forno. Pode ser usado nas massas de pães, nas massas de cuca, sem problema nenhum, sem medo de que vai ficar aparecendo os granulados, porque ele não fica, ele se dissolve muito bem. Ele é ideal também para fazer caldas, tipo caldas de pudim, né, ou calda de bolachas, aquelas que vão no fogo, que você vai fazer em ponto de fio. O açúcar cristal, ele é ideal para esse tipo de produto também. Dentro da confeitaria, nas massas, principalmente massas fermentadas, o açúcar ele tem uma função muito específica, que é ajudar no crescimento dessas massas. O açúcar ele é o alimento do fermento e ele que vai ajudar essas massas a fermentarem. Mas a gente tem que tomar muito cuidado na quantidade de açúcar que a gente coloca na nossa massa, porque açúcar demais vai matar essa massa, vai matar esse fermento e ela não vai crescer. Então nós temos que tomar muito cuidado sempre com a quantidade de açúcar que a gente coloca nos nossos produtos e não somente nas massas, mas em qualquer doce do dia a dia. Quando você adoça um produto seu, um doce, um bolo, um recheio que você está fazendo, tem que ter uma quantidade certa de açúcar, porque o teu cliente ele não pode sentir aquele sabor enjoativo do açúcar. Ele tem que comer aquilo e ter vontade de repetir e comer mais. Quando você coloca açúcar demais, ele se torna enjoativo, a pessoa come um pedaço e não quer mais, não consegue mais comer o produto. Então você tem que tomar muito cuidado com a quantidade de açúcar que você coloca nos teus doces, nos teus produtos. Por isso que eu sempre digo aqui, seguir receitas certinho para você não errar a mão aí na hora de fazer o produto. Existem alguns produtos que a gente usa o açúcar em cima, como uma bolacha champanhe, por exemplo, uma rosca Samanta, alguns biscoitinhos, alguns petit four que a gente costuma colocar o açúcar em cima para ele ir ao forno e quando ele vai ao forno, ele dá uma caramelizada em cima. Para fazer esse tipo de produto, muitas vezes a gente, quando dá uma receita, a pessoa pergunta, posso colocar o açúcar refinado? Posso pôr o demerara? Posso pôr tal açúcar?
Normalmente a gente coloca o açúcar cristal para fazer esse tipo de produto, mas você pode sim substituir pelo demerara. E tem no mercado aí alguns outros tipos de açúcar que são mais granulados. Eles parecem um demerara, mas são mais branquinhos. Esses outros açúcar também são ideal para colocar em cima desse tipo de produto, que você vai levar ao forno e ele vai dar aquela cristalizada em cima, formando aquela casquinha crocante ali na tua rosca Samanta, na tua bolacha champanhe, teu petit four, biscoitinhos, alguns outros produtos que pedem esse. Mas nunca colocar o açúcar refinado, porque o açúcar refinado não vai fazer esse efeito que a gente quer em cima desses produtos, tá? Porque ele vai derreter, ele vai fazer tipo uma caldinha em cima e não vai dar essa cristalizada como a gente quer que o açúcar cristal faça, ou que o açúcar demerara, esses outros açúcar fazem. Então, o ideal para se colocar em cima dos produtos é o açúcar cristal ou um outro açúcar que seja granulado e não o açúcar refinado. Já ao contrário, quando você quer passar algum produto depois de pronto no açúcar, como por exemplo um groscoli, uma cueca virada, alguns outros produtos aí que exigem que você passe eles no açúcar depois de frito ou depois de assado, aí sim o ideal é que seja o açúcar refinado, porque ele vai grudar melhor nesse produto, coisa que o açúcar cristal não vai fazer, além de que é difícil depois na hora de comer você sentir aqueles granulados do açúcar cristal na boca, não é muito agradável, por isso que é importante você usar sempre o açúcar refinado para fazer esse tipo de produto. O açúcar de confeiteiro também pode ser usado para polvilhar em cima de produtos que você vai expor aí no balcão ou dentro de bandejinhas para entregar para o teu cliente, como um sonho, por exemplo. Você quer fazer um sonho bonito, você pode polvilhar o açúcar de confeiteiro por cima, ele vai ficar muito bonito. Tem também o que chamam aí de açúcar gelado, que é um açúcar que ele aguenta mais tempo também em cima dos produtos. Ele é bem fininho como o açúcar confeiteiro. O açúcar impalpável, que também é um tipo de açúcar de confeiteiro mais fininho também. Todos esses açúcar fininhos, eles têm as funções aí muito parecidas, tá? Que são de você usar aí por cima quando você quer polvilhar em cima de um sonho, de uma cueca virada, de um pão doce ou de um bolo, de repente um bolo de milho, você vai polvilhar por cima, ele vai ficar bonito ali, não vai sumir em cima do bolo, vai ficar ali até que você entregue pro teu cliente, melhor do que o açúcar refinado ou qualquer outro tipo de açúcar. Então, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje sobre açúcar. Então, só dando uma revisada aqui, açúcar cristal pode ser usado aí para as massas, para caldas de pudim, caldas para caramelizar. O açúcar cristal é o ideal. Açúcar refinado, mais para massas mais finas, mais delicadas, né, para coberturas de bolo. O açúcar de confeiteiro também mais usado aí para coberturas de produto já pronto, para você polvilhar em cima ou para você fazer coberturas de bolo, como aí o marshmallow, o buttercream e outras coberturas aí que você for fazer, é o açúcar ideal, porque ele se dissolve bem, não fica nem um granuladinho dentro. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje sobre açúcar. Espero que essas dicas tenham sido boas para vocês e se for, clica aqui, curte esse vídeo, compartilha e se inscreva aí nas nossas redes sociais.